Comecemos esta videoaula. E aí, tudo bem? Eu espero que sim. Nesta videoaula vamos trabalhar com o último caso de fatoração, soma e diferença de cubos. E no último vídeo faremos apenas exercícios envolvendo todos os casos de fatoração. Sem mais delongas, passa a vinheta! Esta videoaula terá dois momentos. Num primeiro momento, eu apresento a vocês a fatoração da soma e diferença de cubos. E já faço alguns exemplos mostrando o procedimento que você deve seguir. Se você ficou feliz, se você já estiver satisfeito, maravilha, você pare de assistir a videoaula e siga para outro lugar daqui da internet. Mas se você estiver curioso como nós chegamos nessa estrutura, aí você continua a assistir o segundo momento onde eu mostro as justificativas. Combinado? A soma ou a diferença de cubos será sempre fatorada segundo uma multiplicação de um binômio por um trinômio. Este binômio não tem grandes novidades não. Mas esse trinômio, talvez da forma que eu represente, assuste um pouco você. Mas calma até a gente chegar nos exemplos. Esse trinômio será composto pelo quadrado por um termo onde nós temos uma multiplicação e, finalmente, um outro quadrado aqui. Na verdade, esse último quadrado é sempre positivo. O binômio vai ter o mesmo sinal da expressão que você está querendo fatorar. Então, nós repetimos aqui o mesmo sinal. Este termo aqui, que é a multiplicação, digamos, mista, ele tem o sinal trocado. Bom, você deve estar se perguntando, mas eu não entendi nada, como que ele vai fazer? Calma lá, apresento a vocês um exemplo. Bom, para que você fatore esta soma de cubos, você vai proceder da mesma maneira como se você estivesse fazendo uma diferença de dois quadrados. Só que ao invés de você procurar as raízes quadradas, você vai procurar as raízes cúbicas desses dois termos. Ou seja, qual é o número que elevado ao cubo tem como resultado 8? Você tem aqui 2. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. No caso da parte literal, a raiz cúbica é mais fácil de ser determinada, pois você divide o expoente por 3. Então aqui você tem x elevado à primeira, que eu nem vou representar. Com essas duas raízes cúbicas, você vai completar toda esta estrutura, não se esquecendo dos sinais. Este sinal positivo, ele é o mesmo aqui desse binômio. E na hora que você completa o trinômio, este sinal vem trocado. Nos espaços vazios, você vai colocar então o 2, o x, o 2, o x, o 2 e o x. Agora é só você arrumar então estas continhas, desenvolver aqui a potência, fazer essa multiplicação e a sua fatoração fica completa. Vejamos, esta soma de cubos é fatorada então como 2 mais x vezes esse trinômio. Esse trinômio tem como resultado 2 ao quadrado, 4, menos x vezes 2, ou 2 vezes x, 2x, e finalmente x ao quadrado. Então,
Talvez no primeiro exemplo você não tenha entendido todas as passagens. Então vamos a um segundo exemplo, só que agora uma diferença de cubos. Você vai começar tentando descobrir quais são as raízes cúbicas daqueles dois termos. Ou seja, quem eu elevo ao cubo, que tem como resultado 27a elevado à terceira. Raiz cúbica de 27 é o número que ele, vezes ele, resulta 27. No caso, o 3. As letras, basta que você divida o expoente por 3. Então, no caso aqui, nós temos a elevado à primeira potência, não preciso escrever o expoente. Agora, b elevado à sexta, novamente nós temos uma letra, e para você determinar a raiz cúbica, você divide o expoente 6 por 3, ou seja, b elevado ao quadrado. Agora, de posse dessas raízes cúbicas, você vai completar toda essa estrutura. Vamos começar então com os sinais. Como nós temos uma diferença de cubos, este binômio contém então o negativo. Já aquele trinômio, o primeiro sinal é o sinal trocado, então é positivo. E agora você completa todos os espaços vazios com 3a e b ao quadrado. Ou seja, 3a menos b ao quadrado, 3a b ao quadrado e também 3a b ao quadrado. Quando você der uma arrumadinha nesse trinômio, desenvolvendo os quadrados, fazendo as multiplicações, a sua fatoração estará completa. Ou seja, 27 à terceira menos b à sexta é fatorado então como 3a menos b quadrado, que multiplica este trinômio 9a ao quadrado mais 3ab quadrado e, finalmente, b elevado à quarta. E aí, foi bom para você? Antes de irmos para o segundo momento desta videoaula, onde fazemos a justificativa desta estrutura, vamos ao último exemplo, que é 125 mais 8x à terceira, y à sexta. Então vamos procurar as raízes cúbicas desses dois termos. No caso, a raiz cúbica de 125 é exatamente 5. E a raiz cúbica desse monômio é 2xy ao quadrado. Lembrando que a raiz cúbica, no caso dos números, é aquele número que ele vezes ele resulta, então, no caso, 8. E da parte literal, basta que a gente divida os expoentes das potências por 3. Bom, usando estas raízes cúbicas, nós vamos completar toda a estrutura. Ou seja, se nós temos uma soma, este binômio é uma soma e o primeiro sinal desse trinômio é uma diferença. Agora, colocando estes termos, temos 5, 2xy ao quadrado, 5, 2xy ao quadrado e, novamente, 5, 2xy ao quadrado. Ficou apertadinho ali o último parênteses. Agora, quando nós quando nós arrumarmos este trinômio, a fatoração estará completa. Ou seja, nós temos aqui, 5 mais 2xy ao quadrado vezes 5 ao quadrado, 25. Bom, 2 vezes 5, 10. 10xy ao quadrado, negativo.
E, finalmente, 2xy ao quadrado, temos como resultado 4x ao quadrado, y à quarta. Se você for parar esta videoaula aqui, agradeço a sua visualização. Se não, nos vemos no segundo momento. Até mais! Vamos então para a justificativa da estrutura que nós usamos para fatorar a soma de cubos. Vamos partir de uma igualdade que é verdadeira, ou seja, o desenvolvimento do cubo de uma soma. Nós precisamos isolar, então, a elevado à terceira mais b elevado à terceira. Vamos fazer isso deixando eles sozinhos no segundo membro. Para isso, nós temos que deslocar para o primeiro membro 3a² e também 3ab². Esse deslocamento entre os membros acarreta uma mudança de sinal. Então, nós temos no primeiro membro o parênteses ao cubo que já estava lá, e agora menos 3a² e também menos 3ab². Fazendo aqui um fator comum em evidência, nós podemos colocar menos 3ab. E sobra aqui dentro desses parênteses, quando evidenciamos menos 3ab, a mais b. Observando que esse a mais b, junto com a mais b, a terceira, também tem um fator comum, que é o próprio parênteses a mais b. Então, estamos chegando na expressão que fatora a ao cubo mais b ao cubo. Para isso, nós vamos evidenciar a mais b. Com isso, sobra dentro desse colchete, o parênteses a mais b ao quadrado. Lembrando que esse parênteses é obtido quando nós fazemos a diferença dos expoentes. Aqui é expoente 1, então 3 menos 1, sobra a mais b ao quadrado. E quando evidenciarmos esse parênteses, sobra menos 3ab. Bom, estamos quase lá. Temos então, só copiando aqui, a mais b vezes, agora desenvolvendo o quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E além disso, nós temos menos 3ab. E agora sim, nós vamos conseguir chegar na expressão que fatora a soma de dois cubos. Para isso, nós vamos reduzir esses dois termos, que são então semelhantes, ou seja, que possuem a mesma parte literal. Temos, copiando o primeiro parênteses, a mais b, vezes a ao quadrado. Reduzindo os dois termos, nós obtemos menos ab e mais b ao quadrado. Esta é a fatoração de a ao cubo mais b ao cubo. Todas essas passagens, se repetirmos para o desenvolvimento do cubo de uma diferença, nos levará para a estrutura da diferença de cubos. Eu vou me restringir a estas passagens e deixo de exercício ou lição de casa você repetir o mesmo processo para o cubo de uma diferença.